Fala galera do YouTube Dedicação Delta, meu nome é Matheus de Palma e antes da dica de hoje eu vou pedir encarecidamente para vocês se inscreverem aqui na página do YouTube do Dedicação Delta para cada vez mais ficarem atualizados. Pessoal, o tema de hoje é um recente julgado do Supremo Tribunal Federal que tenho certeza vai ser cobrado nas próximas provas. Vamos lá, olha aqui pessoal. O julgado de hoje, pessoal, é a ADI 2402 lá do Estado do Espírito Santo. E ele trata sobre temas sensíveis no direito constitucional, tais como repartição de competências e também, sem dúvida nenhuma, direitos, garantias fundamentais, propriedade, direitos sociais, segurança e tem como nodal as chamadas unidades prisionais. O que decidiu o Supremo Tribunal Federal acerca desse tema? Olha aqui, pessoal. Decidiu que é constitucional por ausência de afronta ao direito social à segurança, ao direito de propriedade, ao princípio da proporcionalidade ou à competência da União para legislar acerca do direito civil, lei estadual que fixa distância mínima entre presídios e contingência máxima da população carcerária. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que é constitucional por ausência de afronta à competência privativa da União e também por ausência de violação aos citados princípios constitucionais, uma lei estadual, no caso, a lei do Estado de Espírito Santo, que fixou o quê? Que fixou distância mínima entre presídios e também, pessoal, a população carcerária máxima de cada unidade. Eu vou trazer aqui para vocês um resumo que foi publicado pelo Supremo acerca desse caso. O que é importante neste julgado, pessoal, é justamente essa tese. Por quê? Essa tese, inicialmente, ela vai ser cobrada em provas objetivas. Então você vai ver lá, certo ou errado, verdadeiro ou falso, A, B, C, D, E. Você vai ver essa tese. Então vocês precisam se atentar justamente inicialmente a essa tese. Mas para além disso, para o nosso estudo ficar cada vez mais aprofundado, eu peço para vocês se interarem acerca deste resumo aqui. Vamos ler com calma, sem pressa, para a gente entender. Olha aqui, a ampliação ou construção de unidades prisionais, pessoal, constitui matéria de direito penitenciário. E a gente não pode se esquecer que direito penitenciário é de competência legislativa concorrente da União e dos Estados. Então, a União pode legislar? Sim, como fez na Lei de Execução Penal. E tudo que não estiver contido na Lei de Execução Penal, que é a lei geral, obviamente que os estados podem complementar. E é o que justamente aconteceu nesta lei do Estado do Espírito Santo, que fixou distância mínima entre presídios e também que fixou a chamada população carcerária máxima de cada unidade. Neste contexto, a lei do Estado do Espírito Santo, ao proibir a construção de presídio dentro de um raio de 20 quilômetros de outros já existentes e a ampliação dos edifícios prisionais com capacidade para 500 detentos, objetiva garantir a dignidade dos presos e a segurança tanto deles quanto dos habitantes do entorno das unidades prisionais. Então você tem um raio máximo de construção de presídios e uma população carcerária máxima de até 500 detentos. Isso, pessoal, segundo o Supremo, é constitucional uma vez que garante a dignidade dos presos e a segurança, seja dos habitantes, seja também, sem dúvida alguma, dos servidores que lá trabalham. Ademais, em se tratando de bem público, o direito de propriedade encontra limites, seja na função social, seja no interesse coletivo, que impõe balizas ao administrador para o uso, gozo e disposição da propriedade. O legislador estadual ele pode sim, pessoal, fazer isso, não só com base nas diretrizes que eu acabei de citar para vocês, mas também porque o direito à propriedade ele encontra, limitação na função social. Então, se você fixar raio mínimo de distância entre os presídios, vamos dizer, garantindo a função social da propriedade.
Olha aqui, na espécie, a lei capixaba, essa lei que a gente está estudando, esse julgado que tem por objeto a lei do Espírito Santo, não restringe o investimento do Estado em segurança pública, mas apenas estabelece parâmetros a serem observados pela administração pública estadual, com a imposição de restrições adequadas, necessárias e proporcionais. Então, essa limitação, pessoal, de distância e de população máxima, ela é proporcional e razoável. Aqui a gente vê vamos dizer assim, as balizas do princípio da proporcionalidade. Restrições adequadas, necessárias e proporcionais. Isso porque elas consideram os riscos da superlotação carcerária para a integridade física e mental dos presidiários, bem assim a dificuldade de o Estado de dispor de outras medidas administrativas com o mesmo potencial de eficácia, levando a utilizar o meio, menos gravoso de controle da população carcerária e de garantia do bem-estar dos detentos e da segurança da população. Resumo, pessoal, é constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal, leis estaduais que estabelecem distância mínima entre unidades prisionais e, além disso, a população carcerária máxima de cada unidade no estado. Isso por quê? Isso porque esta lei estadual ela garante a dignidade dos presos e também a segurança, tanto dos presos, obviamente, como também dos habitantes no entorno das unidades prisionais. E além disso, esta lei estadual ela não viola o direito de propriedade do próprio Estado. Pelo contrário, ela garante a função social da propriedade, uma vez que a propriedade ela deve sim encontrar limites. E outro sim, pessoal, de nenhuma forma essa lei estadual ela limita o poder do Estado em investir em segurança pública, uma vez que entre a baliza do direito à segurança e o direito também da população carcerária, nestes casos, e dos habitantes no entorno das unidades prisionais, você deve garantir de maneira, vamos dizer assim, de maneira maior este direito dos detentos e também da população no entorno dos presídios. Pessoal, fica a dica, julgado recente do Supremo. Espero que tenham gostado e até a próxima.